Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e esta é a nossa primeira edição do Boletim da Bola. Muito feliz estar aqui com você e você está aqui comigo, clicando aí no nosso vídeo, abrindo o link. Seja bem-vindo, você que gosta de futebol, você que aprecia o bom futebol. A gente vai falar um pouco sobre os meus comentários, o que eu penso sobre as partidas, a nossa análise, né? Tudo aqui a gente vai falar um pouco rapidinho aqui nesse Boletim da Bola, resumindo o que foi esse fim de semana no Campeonato Brasileiro de Futebol. Lembrando que o Botafogo é mais líder do que nunca e já consegue colocar aí, gente. Você pode dizer até que não, mas a gente pode falar aí que o Botafogo ele já coloca uma mão na taça, já é o campeão do primeiro turno, né? Já é campeão do turno. O Botafogo é difícil tirar esta vantagem que eles têm aí, porque a tendência é, claro, o Botafogo pode ter jogos que ele vai empatar, que ele pode até perder, por isso que ele está tendo a gordurinha, mas são 43 pontos, né? O Botafogo está em primeiro, o segundo é o Flamengo com 31, o terceiro também é o Palmeiras com 31, né? E o quarto vem o Grêmio com 30, lembrando que o Grêmio ele tem um jogo a menos. Quem tem jogo a menos é o Grêmio, é o América, o Vasco e o Corinthians. Devido às datas da Comebol, então eles não jogaram, então ficou adiado. E a CBF ainda vai remarcar esse jogo. Não temos data definida, também estou aguardando a reunião. Estou aguardando também que a CBF envie para todos nós aí as datas dos confrontos definidos aí para a gente acompanhar tudo dessa rodada. O quinto vem o Fluminense com 28. O sexto é o Bragantino com 28 também. Sétimo, Atlético do Paraná, 27. São Paulo, oitavo com 26. O nono é o Cuiabá. O décimo é o Cruzeiro com 23. O Cuiabá com 25. Fortaleza com 23 é o 11º. 12º, o Internacional, com o técnico novo Cudê, 23 pontos. 14º, Atlético Mineiro, 21. 15º, o Santos, com 17 pontos. E o Goiás, aí com 16 pontos, 16º. 17º, o Bahia, né? Já fazendo aí, vamos já no rebaixamento. O Curitiba com 14 e o América Mineiro com 10. E o Vasco, lanterna, 9 pontos. Uma das piores campanhas do Vasco. Piores campanhas que tivemos aí na Série A, né? Então eu acho muito difícil, matematicamente, a gente pode falar que o Vasco não está rebaixado. Ainda tem pontos para ser disputado. Lembrando que eu já falei para vocês em outras lives, para conseguir se manter, fugir da zona da degola, da zona do rebaixamento, então a equipe precisa alcançar os primeiros 45 pontos. Alcançando os 45 pontos, a gente pode falar assim, já não rebaixa mais. Então o Botafogo, por exemplo, está 43, 2 pontos, o Botafogo não rebaixa mais, né? Não rebaixa mais, a gente vai diminuindo, tá? Então, primeiro que vão chegando aos 45 pontos, vai baixando. Começa pelo Botafogo, depois, consequentemente, os outros times. Então, tem muita água para rolar ainda, tem muita coisa nesse Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que jogou agora, a gente estava acompanhando o Nilton Santos no domingo, contra o Curitiba, né? Botafogo praticamente dominou o jogo, foi consistente, não cai o Botafogo de rendimento, que é interessante que mantém o mesmo esquema tático, né? O gol do Curitiba foi realmente uma falha ali da zaga, e o atacante do Curitiba conseguiu observar o goleiro do Botafogo adiantado e conseguiu bater na bola e encobrir realmente os dois primeiros gols. O gol do Botafogo abriu o placar e o primeiro do Curitiba foram dois gols bonitos ali, o gol de cobertura. Depois o Botafogo conseguiu o placar de 4-1, porém houve um lance duvidoso ali, da anulação do gol do Curitiba, que no meu ver não houve a falta. O juiz parou e marcou a falta, mas não influenciou no resultado da partida, porque o Botafogo conseguiu, na verdade, aí 4-1, conseguiu vencer o jogo mais uma vez. Tiquinho Soares fazendo. Segovinha também entrou bem, lembrando que o Segovinha já está vendido, mas quando entrou driblando, entrou também recomposição, marcação tática, marcação por encaixe. Então o Botafogo tá com os pés no chão, a gente vê um grupo bastante unido ali, um correndo pelo outro. Isso é muito interessante, às vezes quando a gente vê o time, quando está bem entrosado, não é posicionamento em si. Entrosamento, quando a gente entende por torcedor comum, é apenas a pessoa entender
que o time sabe se posicionar com bola, sem bola, mas correr pelo outro também é uma forma de entrosamento. Fazer cobertura, dar o primeiro combate, alguém vir por trás fazer cobertura, mas conseguindo ganhar espaço, conseguindo andar com encaixe, com passe, e aí fazer povoamento no meio de campo. Isso é muito interessante. E eu vejo o Botafogo sempre fazendo isso. O Corinthians com o jogo do Vasco, os portões fechados, né, devido aos cantos homofóbicos, então fechado na arena, o Corinthians conseguiu ganhar do Vasco 3-1, né, complicando mais a vida do Vasco, embora a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a situação do Vasco. O Vasco é um time grande, o Vasco com campeão de Libertadores, o Vasco que tem grande história dentro do estado do Rio de Janeiro, no cenário nacional, no cenário sul-americano, está vivendo uma das piores crises de sua história. A gente vai falar sobre isso também, né, sobre essa situação aí do Vasco. E o Corinthians, com o Vanderlei, vai se acertando aos poucos, trazendo contratações. Hoje estou gravando nesta terça-feira, está sendo publicado esse vídeo nesta terça-feira. O Corinthians entra em campo na Neoquímica Arena, enfrentando o New Old Boys para as oitavas, primeiro jogo da ida das oitavas da Copa Comebol Sul-Americana. Hoje, né? Hoje também tem Libertadores, o Fluminense jogando contra o Argentino Júnior, jogo na Argentina, Buenos Aires, um jogo duro, porém não é um jogo difícil. Você sabe que jogar na Argentina, você tem a pressão da torcida, sabe como é que é, e nesses momentos aí da gente viver do racismo, tem que ficar de olho nessa situação também, ficar de olho para que o futebol tenha mais respeito com os atletas que fazem os espetáculos. E hoje vai ser uma noite muito interessante, numa terça-feira, noite de Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana pelo campeonato, né? E vamos seguir no Campeonato Brasileiro, vamos mostrar que tem muitos números pra gente acompanhar os jogos, muitos jogos interessantes. Estamos chegando já à penúltima rodada do primeiro turno. E aí, como eu já falei, o Botafogo já pode celebrar campeão do turno. E se alguém duvida que o Botafogo não é campeão brasileiro, porque numericamente e matematicamente a gente pode afirmar que não, os números dizem isso, mas pela campanha, pela que a gente vê, pelo que os números também nos dizem, o que os números nos dizem? Que todo time que ganhou o primeiro turno foi campeão brasileiro. E os números também dizem que todo time que abriu 12 pontos de vantagem do segundo colocado, quem está em segundo, ninguém tirou, ninguém conseguiu tirar, o time acabou sendo campeão. Então é muito difícil. Uma coisa é você torcer contra, uma coisa você não... Mas o Botafogo aí, depois de 28 anos, né, ganhou o Campeonato Brasileiro em 1995, que era chamado Campeonato Brasileiro, não era Brasileirão. Lembrando que o Brasileirão celebra esse ano de 2023, nós estamos gravando 20 anos de Brasileirão. Lembro que na época, quando começou esse sistema europeu, baseado na Premier League, que a Premier League começou em 92, né, o modelo que hoje se estabeleceu na Inglaterra, que é exemplo aí para muitas ligas do mundo, e aí as pessoas não gostavam muito, não valorizaram tanto o Campeonato Brasileiro da Série A pelos pontos corridos. Isso fez com que os grandes comecem a descer, começaram a ser rebaixados. Então o campeonato ficou mais justo, ganhou aquele que faz mais pontos, ganha aquele que tem mais regularidade, não é isso? Então fez com que as pessoas estavam acostumadas, o torcedor brasileiro, em jogos de mata-mata, jogos de ida e volta, aquela emoção toda, e não tendo isso, a Série B teve uma ascensão. Primeiro, porque continuou naquele estilo de mata-mata que o brasileiro foi acostumado o tempo todo do Brasileirão, acostumado com pontos corridos. Eu lembro que na época falavam assim, tiraram as finais do campeonato, houve muita crítica, mas a CBF insistiu e tá aí o campeonato. Hoje todo mundo acostumado, todo mundo acompanha ponto a ponto, cada empate, jogo fora de casa, jogo dentro de casa, número de vitórias. Então hoje é o modelo do campeonato que está vindo aí, algumas coisas a gente tem que copiar e dão certo, outras não fazer tudo que é europeu, né? Mudou muitas coisas, por exemplo, também. Eu lembro que na época antes do campeonato ser Brasileirão, quando ia se entrar as equipes em campo, entrava o time da casa, né? Primeiro ou depois, e quando entravam separados, entrava o time da casa, tinha maior recepção, a recepção do foguetes, aquela coisa toda, eu me lembro bastante disso, bastante carinho. E quando entrava o time adversário, era recebido por vaias e tal, depois supervilavam e tinham o hino nacional, né? Aí começava-se a partida. Hoje não, entra todo mundo certinho, tudo organizado entre os dois. Então, quando o time entra, os aplausos que são para a equipe da casa, o adversário também ouve. Também estamos numa era onde em São Paulo é torcida única, né, devido à violência que impera no futebol, infelizmente. É um problema que se arrasta desde quando eu era criança, né, desde muito tempo, e já estamos aqui
acompanhando futebol e vendo que isso se arrasta por muito tempo. Então, o Botafogo campeão em 95, né? Com Túlio Maravilha lá no Pacaembu, aquele gol polêmico, né? E a arbitragem também polêmica de Márcio Rezende de Freitas, quem não lembra, 95, faz 28 anos atrás que o Botafogo foi campeão do Campeonato Brasileiro. Vai ser a primeira vez no Brasileirão, seria o título aí nacional vindo para o time do Rio de Janeiro e que faz por merecer regularidade. É impressionante a chavinha como é muda, né? Um estadual que não foi tão bem, né? Para um brasileiro disparado, o Campeonato Brasileiro que vai aí ganhando proporções, cada vez mais se materializando, cada vez a taça chegando mais próxima para o time do Rio de Janeiro, para o Botafogo, né? E você observa também que sai o Luiz Castro, entra o português Bruno Lage, e ele não mexe muito no esquema tático. Mexe um pouquinho ali, uma movimentação mais pelo meio, pela lateral, com a posse de bola mais indo pela lateral do que mais centralizado. A gente consegue observar, então ele mantém mais o esquema que tinha ali o técnico Luiz Castro, e o time continua concentrado, continua ali a cada vitória, comemoração, os jogadores sentem isso, estão vivendo um bom momento de vestiário. Ter domínio de vestiário é muito importante para uma equipe que quer ser campeã, uma equipe que quer ser consistente dentro de um campeonato longo. O Campeonato Brasileiro é longo, né? E você vê aí muitos lampejos, a briga por segundo, terceiro, quarto e quinto, briga por vaga de Libertadores vai começar a se acerrar. O segundo turno, gente, preste atenção, o segundo turno desse Brasileirão vai ser imperdível, vai ser de muitas emoções. Você que acompanha futebol, gosta de futebol, vou trazer aqui os meus comentários, vou trazer análise dos jogos principais aqui com você, e toda semana a gente vai trazer esse boletim batendo papo. Hoje a gente bateu mais papo sobre o Botafogo, um pouco sobre o Campeonato Brasileiro. Não vou me alongar muito no vídeo, e em breve esse boletim vai ser ao vivo com a sua participação, você realmente com o seu comentário vindo aí. Mas se você está assistindo, deixa teu comentário, escreve de que lugar do Brasil você me acompanha, você me assiste, e eu te vejo na próxima semana, no próximo boletim da bola comigo, com Marcelo Brandão. Sou Marcelo Brandão, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, olha, aqui embaixo tem um botão inscrever-se, clica aí, é gratuito, e se você gostou do conteúdo, toca aqui no like, no joinha, dá o like, e você me ajuda aqui a manter esse trabalho aqui que eu amo tanto, que eu gosto muito de vir com você, falar de futebol, falar da bola. Vamos juntos, e hoje tem Sul-Americano, e hoje tem Corinthians também, New Old Boys lá na Neoquímica Arena, e vamos estar acompanhando alguns jogos. A gente volta com um comentário gravado de Corinthians e New Old Boys pelas oitavas de final, o jogo de ida, hoje em São Paulo. Forte abraço, Deus abençoe a todos, te vejo no próximo vídeo. Tchau, gente!